Bora de react. Mais um. Vamos ver aqui. Você é muito melhor do que você pensa do Pinho. Cara, que nome fofo. Eu adoro esse tipo de vídeo, porque eu vejo vocês se cobrando muito. Então Eu bora. sei que é muito difícil ouvir isso porque provavelmente você não pensa coisas muito boas sobre si mesmo. Porque, sinceramente, a autoestima de todo mundo hoje em dia anda em uma baixa histórica. E por mais que algumas pessoas. Por quê? Por quê? Te conto por quê. Mídias sociais. Cara, se afasta um pouco. Tipo assim, vou ficar uma semana fora. Você vai ver que uma semana vai virar duas, que vai virar um mês. Mas aí é ruim também porque você acaba perdendo algumas coisas, às vezes alguns convites, algumas coisas assim. Mas vou te falar, desintoxica. Bora. Tentem fingir, a gente sabe que por trás das pessoas que mais querem chamar atenção existem pessoas muito tristes e frustradas com as próprias vidas. Porque quem precisa de atenção é quem mais está sofrendo por dentro. Mas o grande detalhe é que esse sofrimento normalmente vem. E atenção, é a parada do momento, assim. É a parada do momento. Atenção é o que tá em jogo hoje em dia. Atenção é porque, muitas vezes é raiz, é o porquê das pessoas fazerem, por exemplo, love bombing. Por que que iludiu? Por que que, né, tá ali alimentando? Por que que dá migalha? Porque sabe que vai ter aquela atenção ali que recebe. Bora. De uma autoimagem, que no caso é a forma como você mesmo se enxerga, que foi criada baseada nas suas experiências de vida, então a sua autoimagem pode ser verdadeira ou distorcida. Entenda a autoimagem como se olhar em um espelho, onde você enxerga um reflexo de si mesmo, que às vezes pode ser mais alto ou mais largo do que você realmente é. E você não se vê do jeito que você é, eu te garanto. Te garanto. Você não se vê do jeito que você é. Não se vê. Isso dependendo da distorção e da posição do espelho que você está se olhando. Então, a forma como você se enxerga não é necessariamente quem você é de verdade, porque é um reflexo criado pelas pessoas e situações que você passou pela vida. Então, é uma mistura do que você pensa sobre si mesmo e do que os outros falam sobre você. E dependendo do seu estado emocional, você já deve se enxergar de forma negativa. E quando você soma isso a opiniões das pessoas que só enxergam uma parte de você, o resultado é uma autoimagem completamente distorcida, onde você se acha uma pessoa péssima, baseada só em pequenos aspectos dos seus defeitos e nas vezes que você errou durante a vida, consigo mesmo, com os outros e nas suas atividades. Mas é aí que está o detalhe: a sua autoimagem leva muito mais em consideração as suas falhas e os seus defeitos do que os seus pontos positivos. Então é muito comum você se martirizar porque o que pensa sobre si. Você já reparou como que a gente esquece das vitórias e remói os fracassos? Isso é muito real. Isso é muito real, cara. E uma coisa que eu já ouvi uma vez, eu sempre falo pra vocês: a gente tem que saber perder, mas a gente tem que saber ganhar também. Saiba ganhar, comemore, faça um evento pra comemorar aquilo, marque aquela data que você, lutou por anos, sei lá, pra se formar e agora finalmente está se formando. E às vezes a gente conquista as coisas, eu, né? Tô falando de mim. Cara, eu lembro que teve uma vez que eu passei na prova de residência da USP. Eram 2 vagas. Eu fiquei o ano inteiro estudando. No finalzinho ali, quando tava perto da prova, faltando uns 3 meses, eu acordava às 5 da manhã, começava a estudar às 6, ia até 6 da noite, não estudando direto, né? Eu fazia pausas ali quando eu sentia que a minha atenção ah, já tava viajando. Aí eu pausava um pouco, tinha pausa do almoço também.
6 da noite eu terminava, fechava os livros, ia jantar, assistir uma série, comer uma pipoca, dormia, 5 da manhã acordando de novo. E aí passei, eram 2 vagas. Passei, foi meu primeiro emprego, assim, como psicólogo, né? E eu não comemorei. Não comemorei. E eu tô falando isso aqui pra vocês pra eu me cobrar depois também. Vou fazer uma comemoração de tudo que eu não comemorei na vida. Si mesmo é baseado só E vou convidar vocês. nas burradas que você fez pela vida. Porque é basicamente cultural a falta de motivação, de incentivo, de palavras positivas. É só você parar para pensar na sua criação, por exemplo. Quantas vezes você se lembra dos seus pais te elogiando, te dando parabéns por ter feito algo certo, falando como você era um filho bom, carinhoso? Quantas vezes você ouviu um filho eu te amo? Então, já em contrapartida, quantas milhares de vezes você se lembra dos seus pais te xingando, dizendo como você era burro ou coisas do tipo por errar alguma coisa, te chamando de desastrado por quebrar algo dentro de casa, mesmo sendo uma criança, e mesmo eles também eventualmente quebrando algumas coisas porque acidentes acontecem. Na escola, se você ter... Isso aí eu não tinha, não. Não. Muito pelo contrário, assim. Acho que eu cresci muito mais envolto, assim, numa promessa de que você ia ser alguém muito bem-sucedido, muito inteligente, muito isso, muito aquilo. E aí eu lembro, eu acho que assim, isso que ele falou sobre elogiar os filhos e reconhecer, se você quer fazer, faça de forma natural. Quando vier, deixa fluir. Não entre numa de que você tem que elogiar, reconhecer e bater palma pro seu filho porque você viu alguém na internet falando que isso é importante, tá bom? Pega essa dica. Que é o seguinte aqui, o que acontece também? Ah, tô te falando da minha experiência pessoal agora, o que acontecia comigo? Eu não era, assim, super elogiado nem nada e tal, mas era reconhecido, né? Jogava xadrez, aí tinha Olimpíada de Matemática, essas coisas, eu ia bem. O que aconteceu em determinado momento? Eu comecei a ter medo de problemas, questões assim mais difíceis, por ter medo de errar. Comecei a ter muito medo de errar. E eu notava que isso me tirava, né, o conhecimento que vem do erro. Do erro. Mas tudo bem, vida que segue. O que eu acho que ele tá falando aqui é o seguinte: você pode reconhecer as conquistas do seu filho e tudo mais, mas eu acho que tem que ser de uma forma natural. E isso que ele falou de criticar, chamar de burro e tal, não preciso nem comentar, né, gente? Isso aí não se faz com criança nenhuma. Se você fez, viu alguém fazendo, tá fazendo, é porque aquele adulto tá descontando as frustrações dele na criança. Vamos lá. tentar se lembrar, dificilmente você era parabenizado por acertar alguma coisa, porque não era mais do que a sua obrigação. Mas quando errava algo, aí a conversa era muito diferente. Muitas vezes o aluno mais atrasado é quase humilhado pelos professores como uma medida de exemplo para que os outros alunos não queiram ser igual àquele fracassado que não vai dar em nada na vida. Assim como nos relacionamentos também, dificilmente você recebe elogios pelas coisas boas do dia a dia, mas que com certeza recebe críticas o tempo todo pelas coisas que deixa de fazer. E depois que você cresceu, com certeza já ouviu muita besteira de chefes e colegas de trabalho que se sentem superiores a você. E se tem um lugar onde você só ouve críticas a cadeirinho e um silêncio ensurdecedor quando faz algo bom, é no ambiente profissional. Quando eu trabalhei no SUS, eu notei muito isso. Primeiro, assim, as pessoas que estavam no SUS, trabalhando lá, elas não estavam pelo dinheiro, né? Simplesmente porque não é o lugar que paga melhor. Você trabalhando no SUS ou trabalhando num consultório particular, no consultório particular, você começa ganhando 3 vezes mais do que o que você ganhava no SUS.
Na época eu não achava ruim o que eu ganhava no SUS, não. Pra mim, tava legal. O que eu não gostava é que não tinha uma carreira. Era aquilo, e aí era aquilo que eu ia ganhar pro resto da vida. Não ter um plano de carreira me incomodava bem mais. O meu salário, na época, né, para um homem solteiro em São Paulo, eu vivia. Mas reconhecimento, cara. Pô, reconhecimento cura, assim. Reconhecimento transforma o dia de uma pessoa. Pô, são algumas palavras ali. E eu sei que você muitas vezes sente vontade de reconhecer alguma pessoa, mas fica tímido, não sabe se deve falar aquilo ou não, fica com o pé atrás assim, e acaba não dizendo. Diga, 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 porque que reconhecer é. Cara, e assim, eu vou te falar das pessoas que eu reconheci depois daquilo, né? Pô, você cria uma conexão tão genuína com a pessoa, tão forte assim, que quando eu saía dos lugares que eu trabalhei no SUS, eu saía chorando. Não queria sair de jeito nenhum. Por isso que Vamos. hoje em dia, todo profissional que eu contrato para qualquer tipo de serviço, eu agradeço sempre, digo como foi o bom Boa, trabalho, porque eu sei o quanto isso faz diferença e boa. faz falta no dia a dia das pessoas. Eu, inclusive, fico muito estressado quando eu vejo o quão mal as pessoas tratam os seus funcionários e prestadores de serviço. Agradece. Ah, como é que eu chamo o garçom? Chama pelo nome. A pessoa tem um nome. Eu já fui garçom, né? Coisa que eles mais odiavam era chamar com assovio. Pô, os caras ficavam pé da vida com isso. Pé da vida. E reconheça, reconheça. Quando te prestam um trabalho, reconheça. Quando é um bom trabalho, agradeça. Só porque estão pagando pelo serviço. Mas não é assim que funciona. Todo mundo é humano, todo mundo merece respeito e educação. Para mim, o exemplo mais clássico disso são os motoboys que enfrentam sol e chuva para entregar aquela comida quentinha nos dias que a gente está com preguiça. E eles fazem isso colocando a própria vida em risco para chegar 5 minutos antes, porque alguns clientes desgramados infernizam a vida deles por ficarem 30 minutos esperando por um lanche ou por uma entrega, como se fosse um caso de vida ou morte, sendo que os motoboys carregam o país nas costas, assim como todo mundo que trabalha na logística e no trânsito todo santo dia. Para mim, o motoboy é o cara mais brabo que existe. Eu trato todos como se fossem grandes amigos, porque eu sei o quanto é difícil a correria de cada dia para cada um desses profissionais. Mas enfim, o que eu quero dizer com isso é que por mais que você ouça a bobagem dos outros a vida. E uma coisa que é muito diferente, né? Eu morei em São Paulo, mas eu sou do Rio. Em São Paulo, não existe o motoboy subir no seu prédio para te entregar o lanche na porta da sua casa. Não existe. E aqui no Rio é muito comum. É muito comum e é uma atitude, um hábito, né, que tá para além da função dele. Porque a função dele é entregar na sua portaria, não é entregar na sua porta. Então, se ele subiu e entregou na porta da sua casa, pô, valoriza isso. Libera aquela gorjeta, faz aquela, dá aquela moral, tá? Solta essa mão, vamos. Inteira, isso não é a realidade sobre quem você é de verdade. A única pessoa que pode te conhecer é você mesmo, porque você é a única pessoa que você convive 24 horas por dia. Então eu não sei como você está se sentindo hoje, mas para refletir sobre a sua vida, que você vai ver que tudo o que você pensa negativamente sobre si mesmo não é porque você é ruim de verdade, mas sim porque os outros falaram de você em algum ponto da sua vida. Então você foi colecionando essas reclamações e criando uma imagem de si mesmo que é tenebrosa, sendo que os seus erros não te definem. Eu, caçador de mim, Milton Nascimento. Escuta depois que acabar esse vídeo. As pequenas interações que você teve com as pessoas não te definem. O que te define de verdade é o seu caráter, a forma como você trata as pessoas, a sua educação e o respeito que você tem pelos outros. Então, por favor, para com isso. Eu sei que hoje em dia é muito fácil a gente se colocar para baixo por causa das comparações e das influências, mas a única pessoa que define quem você é de verdade é você mesmo. Você dita o tom da sua vida.
Se hoje você vive um poço de tristeza e desânimo, é porque você aceitou como verdade o que os outros falam sobre você, mesmo não sendo realidade. Como já disse Marco Aurélio, escolha não ser atingido e você não se sentirá atingido. Não se sinta atingido e você não terá sido. Mas antes de continuar. O problema desse discurso aqui, cara, eu tava gostando do Pinho. Mas é isso. Tudo bem também. Qual o problema desse discurso dele? Que ele cai num lugar onde a tristeza e o sofrimento, né, são uma escolha. Porque você tá se deixando ser atingido. Pô, eu acho que é um pouco mais complexo que isso. É um pouco mais complexo. Não se trata só de uma escolha, né? Se trata de onde seu calo aperta, né? Por que que essas críticas, por que que essas falas aí reverberaram em como você se enxerga como pessoa, né? Porque tem algo seu ali também. Seu ali. Não é só uma questão de escolher ou não. Que aí acho que cai num lugar também onde, sabe, depressão não existe, é só uma questão de força de vontade. É só você querer. Bora, bora. Continuar, eu quero agradecer a Nômade por patrocinar o vídeo de hoje, porque são empresas Bora como a deixar Nômade que essa me publi permitem aí. continuar criando esses vídeos que ajudam milhares de pessoas como você Legal, todos os Nômade. dias. E eu sei uma outra coisa que sofre por causa dos outros, que é as suas finanças. Porque as influências sempre querem ditar a nossa vida. Tanto que eu tenho certeza que você já comprou muitas coisas que depois de um tempo acabou nunca usando, porque viu alguém falando sobre aquilo, ou foi influenciado por alguém próximo porque aquilo melhorava a sua imagem no ambiente social. Sendo que na prática, você só rasgou dinheiro e não fez diferença nenhuma na sua vida. A sua relação com o dinheiro, ela não é objetiva. Ela é subjetiva. Por que que eu tô te falando isso? Porque a forma como você se relaciona com o dinheiro que você ganha, o dinheiro que você gasta, como você gasta, as preocupações ou a tranquilidade que isso te traz, tudo isso é subjetivo. É subjetivo e tem muita relação contigo, com a tua personalidade, com o teu jeito de ser. Então, quando você finalmente cair na real, pode começar a cuidar melhor do seu dinheiro que vai começar a sobrar quando você parar de gastar com besteira, investindo em dólar para proteger e multiplicar o seu patrimônio, porque só em 2024 o real já desvalorizou mais de 15%. Então, ao invés de se preocupar com a imagem que você mostra para os outros através das coisas que você usa, se preocupe com a imagem que você tem de si mesmo e foque no seu futuro. E se você quer mudar a sua vida financeira? Aí, como eu tô reagindo aqui, eu vou falar também. Se você quer investir, eu te aconselharia a investir numa renda fixa, tá? Isso aqui que ele mostra sobre o dólar é algo mais volátil, né? Uma renda mais variável. Então, se você tá com dinheiro para investir, tesouro direto neles, renda fixa, previsão da Selic é de alta, seu dinheiro vai aumentar lá todo mês, sem estresse, sem surpresa, tudo dentro do combinado. E isso que ele falou do dólar é mercado de câmbio, né? Agora o cenário tá assim, daqui a 6 meses pode estar totalmente diferente. Ó, é a mais arriscado. Eu só investiria num mercado desse se eu tivesse, dominando e lendo muito a respeito. Não vou fazer isso. Não tenho esse interesse.
financeira, a Nômade pode te ajudar, porque você pode comprar dólar pelo Pix e converter a partir de R$ 50. E melhor ainda, na conta investimentos, você pode comprar frações das maiores empresas do mundo a partir de $1, sem taxa de corretagem para investir, independente do número de ordens que você fizer. E além disso, agora pode investir na renda fixa para ter mais previsibilidade nos seus investimentos. Então, para abrir a sua conta internacional na Nômade, é só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aqui na tela ou clicar Bastante publi, né, Pinho? no link da descrição para baixar o app da Nômade. E usando meu cupom PINHO no cadastro, você ainda vai ganhar um bônus de até $20 Tem um cupom de cashback na sua primeira operação de câmbio. Mas então, voltando ao assunto, o que eu quero te dizer é que você é uma pessoa boa, você merece carinho, você merece respeito, você merece amor. Então para com essa bobagem de ficar se definindo por coisas que os outros falaram sobre você. Você merece dólares. Pinho. Pinho. Na próxima tu manda essa. Uma única vez. Porque a coisa mais importante que você precisa aprender sobre isso é que na grande maioria das vezes, o que uma pessoa fala para você, relativo a você, é mais um reflexo sobre o estado emocional dela do que de fato sobre você. Freud. Aí ele pegou Freud. Quando Pedro fala de Paulo, diz mais de Pedro do que de Paulo. Mas eu acho que não foi exatamente isso que ele diz, não. Acho que ele tá falando de quando uma pessoa fala de você, isso diz mais dela do que de você. É exatamente isso. Você tá vendo? Aqui é ao vivo, conteúdo orgânico, feito na hora, eu me confundo, me corrijo. Bora. Pessoas frustradas, irritadas, estressadas, infelizes, passam todo dia buscando alguém para descarregar aquela energia ruim que está dentro delas. É só você analisar cada vez que ouviu algo negativo de alguém, nunca vê. Não é sobre você. Cara, isso pra vida, leve isso pra vida. Qualquer coisa que aconteça na sua vida, se pergunte, isso é sobre mim ou não? Na maioria das vezes, não é. Na maioria das vezes você só tava no lugar errado, na hora errada, com o chefe errado. Veio de uma pessoa tranquila, que veio fazer uma crítica sobre você de forma calma. Sempre alguém pilhado que foi acumulando irritações ao longo do dia e a sua pequena falha, ou que às vezes você nem fez nada de errado de fato, acabou sendo premiada como o saco de pancadas do dia. Então, por favor, comece a olhar para si mesmo de outra forma e pense em tudo o que você faz de bom para os seus amigos, para a sua família, no seu trabalho e para o mundo inteiro. Porque é só isso que te define. É a mesma coisa que eu falo sobre não deixar essa circunstância atual te definir. A pobreza, por exemplo, não é uma característica de uma pessoa, é uma circunstância que ela está passando no momento, assim como a falta de informação e de estudo. Então não é porque alguém disse que você é ruim ou só faz burrada que isso é verdade, porque você errou uma vez ou outra. A única coisa que você precisa sempre prestar atenção quando se trata da sua... Mas aqui, não sei se ele vai chegar nisso mais pra frente no vídeo, né, Pinho? Mas é o seguinte, ele tá muito enquanto o outro te critica, né? Mas o que eu queria que ele falasse um pouco mais aqui, o que eu tenho mais em mente é quando você se critica. Pô, quando você pega pesado, quando você quer ser perfeita, quando você não se permite errar, e quando alguma coisa não dá certo, tipo aquela relação, e aí você fica se culpando e entra no ciclo do e se. E se, mas e se? E se eu tivesse feito aquilo, e se tivesse sido... Sua autoimagem é nos padrões, porque eu tenho certeza que muitas das inseguranças que você tem hoje foram causadas por situações pontuais que aconteceram uma vez ou duas no máximo, mas que foram muito traumatizantes pela forma como elas aconteceram. Isso tanto no ambiente profissional quanto nos seus relacionamentos. E que a maioria não é uma verdade sobre você, e sim uma reação a algo que você errou, mas que todo mundo erra. Porém, quando se tornam padrões, onde diversas pessoas falam as mesmas coisas para você, reclamam sobre as mesmas coisas, apontam os mesmos erros, aí você precisa ficar ligado de verdade, porque você tem o mesmo problema em diversas situações com diversas pessoas diferentes. Aí o problema realmente pode ser você e não os outros. Por isso é tão importante se tornar mais autocrítico quando se trata de ouvir críticas e elogios,
Você precisa pegar as situações que acontecem e o que as pessoas te falam para analisar o que é verdade, o que faz sentido e o que é só reação exagerada e um problema pessoal da pessoa. Porque assim você consegue melhorar nas coisas que realmente é falho e não fica paranoico com bobagens que uma pessoa falou uma vez para você há 5 anos atrás e você tomou como verdade sobre si mesmo. Porque no final das contas, a autoimagem é como um álbum de fotos de toda a sua vida, mas que foram tiradas por outras pessoas e entregues para você. Então essas fotos são reflexos que você recebeu do ponto de vista de cada pessoa que enxergou da sua própria perspectiva limitada que ela tem. E as selfies, Pim? E as selfies? E as fotos que você mesmo tira? Onde é que elas entram nesse álbum? É isso que eu tô te perguntando. Sobre você. Mas, como eu disse, as pessoas só enxergam um pedaço de você. Então não dá para levar para o lado pessoal o que as pessoas falam ou deixam de falar no dia a dia sobre você, porque simplesmente não é verdade. É só a opinião delas, baseada nas experiências que elas tiveram com você, que ainda somam com os outros fatores externos, como os ambientes, os problemas pessoais delas e a vida como um todo. Então, antes de se sentir um lixo por causa dos outros, pare e pensa se faz sentido o que a pessoa está falando, de onde vem essa reação, se é um problema pessoal, se é estresse, se é um desabafo, ou até mesmo algo que é muito comum, onde as pessoas falam de você coisas que elas são na verdade. Como, por exemplo, as pessoas mentirosas, porque elas adoram apontar para os outros e chamar todo mundo de mentiroso, porque é como elas são na prática e sabem disso. Então elas pensam que todo mundo é igual a elas. Por isso que eu te digo, você é muito melhor do que você pensa, porque talvez você se enxergue como os outros querem que você se sinta e não como você é de verdade. Você pode ter os seus defeitos, mas todos eles têm solução e não são o fim do mundo. Então não fica se martirizando e pensando que você merece tudo que se passa de ruim na sua vida, porque você não merece. Não é porque você errou uma vez ou outra que merece uma vida ruim. E outra coisa, tá? Quem são essas outras pessoas aí que estão à sua volta e estão te colocando para baixo o tempo todo? Limite esse espaço também. Limita, não vai assim. Quem não agrega, quem não soma, some. Some. Não dê espaço para quem não te agrega, entendeu? Tem uma frase que eu gosto muito que é: onde não puder amar, não se demore. E não é amar no sentido de relacionamento, no sentido de relacionamento conjugal. De amar uma amizade, um amigo, um grupo de amigos. Amar, sabe, o que você faz, a sua prática, seu dia a dia, sua rotina. Onde não puder amar, não se demore. Você merece uma chance de aprender com seus erros e de melhorar para não errar de novo. E é isso. E mais um último detalhe: às vezes você pode se sentir mal porque se compara com as outras pessoas. Isso é muito comum, mas o erro está exatamente em se diminuir ao invés de encontrar o mérito dos outros. Porque quando você enxerga de forma negativa o sucesso do próximo, pensa que o problema é você que não tem capacidade de conseguir aquela vida, sendo que na verdade é só o contrário. Você tem toda a capacidade do mundo. A outra pessoa só tem o mérito de ter feito isso antes de você. Então procure estudar e se melhorar que um dia a sua hora também vai chegar. Mas então antes de ir embora, me conta aqui como você... Cara, não se compare. Não se compare porque é impossível se comparar com alguém. É impossível. Muitas vezes não. Irmãos que cresceram na mesma casa, com os mesmos pais, não podem se comparar. Porque a vida é diferente, entendeu? Cada um vai absorver, aproveitar as experiências que a vida está proporcionando, cada um vai ter aptidões diferentes, cada um vai ter mais desenvoltura numa área, menos em outra. Não se compare assim. E outra coisa também que eu quero te falar. Cuidado com essa competição em relação às outras pessoas. Cuidado. E te digo isso de um lugar muito pessoal, assim, de um cara que já foi muito competitivo e nunca me trouxe bons frutos isso. Não seja competitivo com as outras pessoas. Faça por você.
por você, pelo seu crescimento pessoal. Se uma outra pessoa é melhor, chegou num resultado mais rápido, pô, ótimo pra ela. Ótimo pra ela. Fique atento ao seu processo. Quanto mais você se compara, menos você se vê, menos você se olha. Quanto mais atenção você coloca nessa comparação, que no final das contas vai colocar o outro pra cima e te jogar pra baixo, quanto mais atenção você coloca nisso, menos atenção você coloca em você, no seu processo, no teu autoconhecimento, no que funciona pra você ou não. Tá bom? Esse foi o react do Você é Muito Melhor do que Pensa. Pinho, você é um fofo, cara. Fofo, fofo. Adorei seu vídeo, a luz, microfone, que isso, inspiração. Camisa também, muito legal. Fofo. E muitos dólares pra nós. Tchau.